Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Espero que esteja todo mundo bem. Feliz aqui mais um dia para a gente passar um tempo com a palavra, ler, né, os textos de hoje e ir progredindo aí nessa leitura. Glória a Deus, temos aí já o segundo dia, então, dessa semana 8, né? Hoje, semana 8, dia 2, terça-feira, né? Que aqui é um feriado, nós estamos no feriado prolongado de carnaval, mas nós decidimos estar aqui com a palavra, enquanto o mundo comemora, né, ou se banqueteia aí, né, com a festa da carne, a festa da prostituição, a festa da promiscuidade, a festa da orgia, a festa de adoração a tantos deuses, né? Nós decidimos estar com a palavra e decidimos então obedecer ao que o Senhor diz para nós, né? E nós temos certeza que escolhemos o melhor lugar. Não temos dúvidas disso, né? E isso só a volta de Jesus é que vai dar a verdadeira validade, né, disso, no dia em que as pessoas forem julgadas por cada uma das suas atitudes. Eu deixei um recadinho lá no grupo, gente. Quem não tá comigo aí no grupo do WhatsApp, mas que tá aqui participando efetivamente da leitura através só dos vídeos, eu queria avisar vocês que eu só vou fazer os vídeos da leitura com a oração no final até o final desse mês, tá bom? O intuito de eu colocar a oração também no final da leitura era para incentivar os irmãos a estarem também num período de oração todos os dias, né? Então, aqui fica só uma dica para que você passe um tempo, não somente na leitura da palavra, mas que você passe um tempo também orando a palavra, né? Orando ao Senhor, passando um tempo de intimidade através da oração, que é a melhor forma de nós nos comunicarmos com o Senhor, comunicando as suas verdades, comunicando o anseio do nosso coração, comunicando a vontade de Deus para nós todos os dias. E então eu só vou fazer a oração que a gente tem feito no final, só até o finalzinho desse mês de fevereiro, tá bom? Então mais uma semana aí praticamente. A gente ainda vai ter oração no final, depois a partir do dia 1º de março eu vou fazer só a leitura aqui com vocês, tá? Outra dica que eu tenho dado pro pessoal aí também é que eu não vou ficar mais postando os vídeos nos grupos, tá? Tanto no grupo de leitura quanto no grupo dos adolescentes também de leitura. Eu não vou postar mais os vídeos lá. Colocar, na verdade, o vídeo, né? O vídeo vai estar sempre no YouTube todos os dias. A partir da meia-noite o vídeo já entra, um vídeo do dia, para que vocês, na hora que vocês tiverem o tempo de vocês, que forem fazer a leitura, vocês tenham aí o vídeo disponível, tá bom? Não vou mais colocar lá no grupo para não ficar sobrecarregando o celular de algumas pessoas com os vídeos, tá bom? Então, o vídeo vai estar todos os dias lá no YouTube, impreterivelmente a partir da meia-noite, geralmente entra o vídeo lá, tá bom? Do dia seguinte. Então vocês podem estar entrando lá no meu canal, se quer receber a notificação de que o vídeo entrou, entra, se inscreve, coloca lá o sininho de notificação e aí vocês vão receber. Sempre que o vídeo já entrar online, vocês vão estar recebendo de primeira mão já a notificação aí no YouTube de vocês, tá bom? No celular de vocês, tá? Então, até o dia 1º eu vou fazer oração, mas e não vou mais postar também os vídeos no grupo, tá bom? Então até o dia 1º a gente vai fazer oração, mas os vídeos também nos grupos a gente também vai tirar. Então os dois recadinhos aí, tá? Mas a leitura nós vamos continuar em nome de Jesus até o dia 31 de dezembro, se assim o Senhor permitir, todos os dias nós vamos estar fazendo a nossa leitura. Esse é o desejo do nosso coração e eu sei que o Senhor também tem esse desejo para nós, de que nós tenhamos esses momentos de intimidade, de comunhão, de conhecimento de quem Ele é. Vamos lá? Então, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento aqui, por esse tempo que nós vamos ter com a Tua Palavra, pelo tempo que o Senhor vai ter conosco, inclusive, fazendo com que nós possamos entender um pouco mais da Tua Palavra, entender um pouco mais dos Teus preceitos, dos Teus mandamentos, daquilo que o Senhor deixou na velha aliança, Senhor, que era sombra
de coisas futuras, de coisas que viriam a acontecer através do cumprimento de cada uma dessas promessas. Quanta riqueza espiritual, Senhor, nós temos na velha aliança e que vemos o cumprimento já parcial ou total no Novo Testamento, no nascimento e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sido fiel todo o tempo com a tua palavra. Em todo o tempo, ao longo desses quase 6.000 anos, em que nós temos essa história descrita para nós na palavra de Deus, nós temos visto o cumprimento de cada uma das profecias, Pai. E nós cremos que até o final, até a volta de Jesus, o cumprimento do reino milenar e então a vida eterna com o Senhor, nada daquilo que o Senhor disse vai falhar. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 8, dia 2, de Levítico 22 e 23. Devem ser 2 capítulos aí bem grandes, né? E por isso que a ordem cronológica, então, coloca somente os 2 capítulos. O 22 é menor, o 23 que é grandão. Vamos lá? 22:1 diz assim: O Senhor continuou falando com Moisés e disse: Diga a Arão e aos seus filhos que tomem todo o cuidado para não mancharem as ofertas sagradas que os israelitas dedicaram a mim e que tenham o cuidado de não profanar o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga a eles: todo aquele que dentre todos os seus descendentes, em todas as suas gerações, estiver impuro quando se aproximar para oferecer os sacrifícios que os israelitas consagraram ao Senhor, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tenha lepra ou um corrimento no membro poderá comer dos sacrifícios santos, até que fique puro. A mesma coisa ocorre com aquele que estiver impuro por ter tocado em um cadáver, com aquele que tenha expelido líquido seminal, ou com aquele que tenha tocado em alguma criatura, ou em alguma pessoa que o torne impuro por qualquer motivo. Esse sacerdote ficará impuro até a tarde, e só depois de tomar banho poderá comer das ofertas sagradas. Depois do pôr do sol estará puro, e só então poderá comer das ofertas sagradas, pois ele depende desses alimentos sagrados para viver. O sacerdote não poderá comer carne de qualquer animal que sofreu morte natural ou que foi despedaçado por algum animal selvagem. Se comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes terão de obedecer cuidadosamente às minhas ordens. Se desobedecerem, estarão profanando o nome do Senhor. Levarão sobre si o seu pecado e morrerão. Eu sou o Senhor que os santifico. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Ninguém mais, nem o hóspede de um sacerdote, nem o seu empregado, mas o escravo comprado pessoalmente pelo sacerdote e os filhos do escravo nascidos na casa do sacerdote poderão comer destas coisas. Se a filha de um sacerdote casar com um estrangeiro, não poderá comer das ofertas sagradas. Mas se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar, então não tiver filhos e voltar a viver na casa do pai, como na sua mocidade, poderá comer das ofertas sagradas. Fique claro, porém, que ninguém que não pertence às famílias dos sacerdotes poderá comer desse alimento. Se alguém sem intenção comer das ofertas sagradas, deverá restituir ao sacerdote uma porção igual àquela que comeu e acrescentar 1/5 do seu valor. Os sacerdotes não profanarão as ofertas sagradas trazidas pelo povo de Israel ao Senhor. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por quem não tem esse direito. Quem desobedecer a essa lei será culpado e deverá ser castigado. Eu sou o Senhor que os santifico. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo quiser apresentar em sacrifício ao Senhor um animal que vai ser queimado, seja por cumprir voto, seja como oferta voluntária, apresentará um macho sem defeito, podendo ser um boi, um carneiro ou um bode, para que seja aceito. Nenhum animal com defeito será aceito, pois não produzirá benefício algum a vocês. Se alguém apresentar uma oferta de paz, trazendo um animal do gado ou do rebanho de ovelhas, seja para cumprir um voto ou como oferta voluntária, o animal deverá ser sem defeito para que seja aceita a oferta. Um animal cego, aleijado, mutilado, com ferida ou com outra doença na pele
não deverá ser oferecido ao Senhor. Não poderá ser apresentado como oferta queimada no altar do Senhor. Porém, vocês poderão apresentar um boi ou um carneiro deformado como oferta voluntária, mas, no caso de cumprimento de voto, não serão aceitos. Vocês não poderão oferecer ao Senhor um animal com os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Nunca pensem em oferecer um animal nessas condições na sua terra. Também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições para oferecê-lo como alimento ao seu Deus. Esses animais são impuros e imprestáveis por causa dos seus defeitos e não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor continuou falando com Moisés. Quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ficará 7 dias junto com a mãe. Do 8º dia em diante poderá ser sacrificado como oferta queimada ao Senhor. Não mate no mesmo dia uma vaca ou uma ovelha e sua cria. Quando vocês oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de tal maneira que seja aceito em favor de vocês. Será comido no mesmo dia em que for morto. Não deixem nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam rigorosamente aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome. Deem a mim o lugar central e único no meio do povo de Israel, pois eu, o Senhor, separei vocês para que sejam santos para mim. Eu tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Sabe o que eu gosto de prestar atenção nos versículos, gente? Principalmente aqui na Velha Aliança, é sobre essa questão do Senhor repetir o tempo inteiro. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Sabe o que Deus está fazendo? Na minha opinião, tá? Uma opinião muito rasa, talvez, de alguém que tem o mínimo, né, de conhecimento teológico. Deus está lembrando quem é que manda, quem é que é Senhor sobre a vida dos israelitas, quem é que comprou eles, ok? Então, um servo, nós não temos tal noção, talvez, porque a gente não viveu de verdade próximo a nós, ou na nossa geração, servidão, né? Escravidão. Só quem viu ou sentiu na pele o que é ser escravo de alguém, o que é ter que servir alguém sem o mínimo de opinião poder ser dada, sabe o que Deus está dizendo aqui no sentido de ter liberdade, porque Deus deu liberdade a esse povo da escravidão, mas disse, agora eu sou o Senhor de vocês. E quando Deus diz isso, ele está dizendo no sentido mais amoroso possível que você possa imaginar. Porque Deus, como Senhor das nossas vidas, ele deseja só o melhor para nós, em todos os sentidos. Quando ele diz que ele é Senhor em todos os aspectos. Então, ele vai cuidar de cada um dos israelitas de forma tão profunda, de forma tão poderosa, de forma tão pessoal, que ele vai lembrando esse povo quem é que é o dono deles, quem é que comprou eles, quem é que fez a promessa para eles, feita a Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu acho isso magnífico, como Deus vai falando isso. E principalmente quando ele termina os textos, né, dizendo, eu tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Então, assim, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador para vocês. Eu sou esse. Então vocês precisam olhar para mim e através desse olhar, dessa adoração, vocês vão ver como é servir um Senhor que ama cada um dos seus filhos em amor. Então, assim, isso para mim é maravilhoso. Ele está falando sobre as ofertas, né? Sobre não entregar nada com menor excelência do que o perfeito. Deus é santo, gente. Deus é santo, nós precisamos compreender isso. Quando ele fala é porque tem um propósito muito importante dentro daquele conselho, daquele mandamento, daquela lei. Capítulo 23, ele é bem extenso, eu acredito que fale de um assunto só, então nós vamos seguir, mas se eu precisar a gente para aí no meio do caminho, tá bom? Capítulo 23, diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas o seguinte, as festas do Senhor que vocês proclamarão como convocações santas são essas. Vocês trabalharão 6 dias, mas o 7º dia será o sábado, o dia de descanso solene, quando todos se reúnem para adorar a Deus. Não realizem nenhum trabalho nesse dia. O sábado é do Senhor em todas as casas de vocês.
Estas são as festas fixas ao Senhor, as reuniões sagradas que vocês celebrarão no seu devido tempo. A Páscoa do Senhor, que deve começar no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa dos pães sem fermento ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia realizem uma reunião sagrada e ninguém trabalhará nesse dia. Durante 7 dias apresentem a oferta queimada ao Senhor. E no 7º dia realize uma reunião sagrada. Também nesse dia ninguém trabalhará. Disse mais o Senhor a Moisés: diga ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês e fizerem as colheitas de cereais, tragam um feixe da primeira colheita ao sacerdote. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, fazendo os movimentos rituais apropriados para que vocês sejam aceitos. Nesse mesmo dia em que fizerem o movimento ritual do feixe, vocês oferecerão um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, como oferta queimada ao Senhor. Além disso, apresentem também uma oferta de cereais. Para esta oferta é preciso trazer 2 jarros de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite. Essa oferta deve ser preparada no fogo e é oferta de aroma agradável ao Senhor. Apresentem também 1 litro de vinho como oferta de bebida. Enquanto não for trazida a oferta ao Deus de vocês, não comam pão, nem espigas de trigo verde, nem espiga tostada. Esta é uma lei perpétua para vocês e seus descendentes em todas as moradas de vocês. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês oferecerão ao Senhor o primeiro feixe da oferta ritualmente movido, conte 7 semanas completas. Contem 50 dias. O dia seguinte, ao 7º sábado, então apresentem uma nova oferta de cereais ao Senhor. Cada família trará de sua casa 2 pães movidos de forma apropriada diante do Senhor. Estes pães serão feitos com 2 jarros de farinha da melhor qualidade, cozidos com fermento. Esses pães são uma oferta ao Senhor, lembrando ainda os primeiros frutos, junto com o pão e o vinho. Ofereçam 7 cordeiros sem defeito, cada um com 1 ano de idade, um novilho e 2 carneiros. Serão apresentados como oferta queimada ao Senhor, junto com as ofertas de cereais e as bebidas sacrificiais. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 carneiros de 1 ano de idade como ofertas de gratidão. Então o sacerdote moverá os 2 cordeiros diante do Senhor, com um gesto ritualmente apropriado, juntamente com o pão dos primeiros frutos das colheitas. É uma oferta santa ao Senhor, que pertence aos sacerdotes. Esse dia será anunciado como um dia de santa convocação de todo o povo. Ninguém trabalhará nesse dia. Esta lei é permanente e deverá ser obedecida em todos os lugares onde vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita da sua terra, deixem de colher nos cantos dos terrenos cultivados, e as espigas que caírem terão de ser deixadas no chão. São para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor continuou dando instruções a Moisés. Diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso solene, um memorial, uma reunião sagrada, celebrada com som de trombeta. Não trabalhem nesse dia, mas apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. O Senhor falou a Moisés sobre a seguinte festa solene. O 10º dia deste 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Vocês terão uma reunião sagrada, humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Nesse dia ninguém trabalhará, porque é o dia especial para obter o perdão dos pecados do povo diante do Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo aquele que fizer algum trabalho nesse dia. Não façam trabalho algum. Esta lei é permanente em todos os lares e por todas as gerações de Israel. Pois esse dia é o sábado de descanso solene e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte,
vocês celebrarão o sábado, o dia sagrado de descanso. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos filhos de Israel: no 15º dia desse 7º mês, começa a festa dos tabernáculos do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada, ninguém trabalhará nesse dia. Em cada um dos 7 dias serão apresentadas ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia realizem outra reunião sagrada e apresentem uma oferta queimada ao Senhor. É uma reunião solene e nesse dia ninguém deverá trabalhar. São estas, pois, as festas do Senhor, que devem ser realizadas regularmente e que vocês proclamarão como reuniões sagradas para apresentarem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, ofertas queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Essas ofertas serão apresentadas além das ofertas dos sábados do Senhor, além das dádivas e de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês vão dar ao Senhor. Assim, no dia 15 do 7º mês, ao terminar a colheita, vocês começarão a celebrar a festa do Senhor durante 7 dias. E tanto o primeiro dia como o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia da festa, colham frutas das melhores árvores, folhas de palmeira, galhos de árvores com muitas folhas e ramos de salgueiro. E por 7 dias vocês se alegrarão na presença do Senhor, o Deus de vocês. Celebrem essa festa ao Senhor durante 7 dias, todos os anos. É uma lei perpétua para todas as gerações. Celebrem-na no 7º mês. Durante esses 7 dias, todos os israelitas de nascimento terão de morar em tendas, para que os descendentes de vocês nunca esqueçam, de geração em geração, que eu fiz os israelitas viverem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés anunciou ao povo as festas anuais do Senhor. Então termina aqui, eu pensei que ia seguir. Assim Moisés anunciou ao povo as festas anuais do Senhor. Então, a gente tem aqui algumas festas, né? E eu queria só que você já deixasse bem gravado na sua memória, que você deixasse bem lembrado na sua memória algo importante. Em toda a Torá, né, que são esses 5 livros aqui da Bíblia, mas principalmente quando Deus liberta esse povo do Egito, Deus começa a falar sobre festas. E eu jamais ouvi falar de uma festa que houvesse tristeza, né? Que houvesse pranto. O nome festa para nós já representa algo alegre, algo com muita alegria, algo com muita celebração. Então, por que será, né, que Deus então coloca nessas reuniões sagradas o título de festas sagradas, né? De festas que eles deveriam fazer ao Senhor anualmente. Então não era algo para ser feito só uma vez a cada 5 anos, a 10 anos, não. Era para eles lembrarem anualmente nas suas datas pré-ordenadas, né? Então Deus já estava dando início das festas, quantos dias as festas durariam, para que essas festas serviriam, qual era o intuito das festas, o que eles podiam fazer durante essas festas e o que eles não podiam fazer nessas festas. Então, tudo estava pré-determinado pelo Senhor e tinha, então, uma forma didática de Deus estar ensinando o seu povo algumas verdades espirituais. Dentre elas, era justamente a questão do descanso, né? Dessa reunião solene que Deus começa falando justamente sobre o sábado. Toda vez que ele vai começar as festas, falar sobre as festas aqui na Torá, ele vai sempre iniciar com o próprio sábado, né? Com esse dia de descanso. A palavra sábado, gente, não tem a ver com esse sábado que a gente tem na nossa semana aqui, né, do Ocidente. Não tem nada a ver com isso. A palavra sábado para o hebraico tem a ver com o dia solene de descanso. Então eles contavam 6 dias e no 7º descansavam.
contavam mais 6 e no 7º descansavam. Então, no contexto cultural de Israel e nesse ano em que Moisés está escrevendo tudo isso, que Deus está instituindo essas festas, não existia o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente segue hoje. Tirem essa mentalidade da cabeça de vocês quando estiverem lendo a palavra de Deus nesse sentido, tá? A palavra traduzida para sábado aqui é porque a gente tem esse entendimento hoje a respeito de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Então, por causa desse entendimento, traduziu-se a palavra Shabat, que era esse dia de descanso, esse sábado solene de Deus, né? Para o nosso sábado aqui, a gente entende como um sábado, ou até trouxeram, perdão, traziram não, trouxeram o sábado para o domingo, inclusive a partir do catolicismo, né? Então trocaram um pouco, aí isso é uma outra história para a gente, num outro momento, com outro estudo, falar sobre, ok? Mas transferiram o dia sagrado de Deus para o domingo, no nosso contexto cultural hoje, e então interpretam de forma errada, inclusive, essa questão do sábado que Deus institui como dia santo, dia de descanso. Outra coisa muito, infelizmente, muito mal interpretada sobre o sábado é essa questão de ser um dia para se não fazer nada. E aí, quando as pessoas, vou pôr aqui entre aspas, tá? Quando as pessoas falam de não fazer nada, eles imaginam que então é um dia tedioso, é um dia que eu deveria ficar deitado na minha cama, no meu quarto escuro, para não fazer nada, nem levantar da cama, nem escovar os dentes. Fazer força para escovar os dentes eu estaria trabalhando. Algumas pessoas têm uma concepção tão errada sobre essa questão do descanso que elas acreditam que isso seja inclusive verdade, né? Essas bobagens que algumas pessoas criam na mente delas e falam a respeito do sábado. Não, Deus estava dizendo para Israel que eles deveriam trabalhar, fazer tudo o que eles tinham que fazer durante 6 dias, assim como Deus fez durante os 6 dias da criação. Mas no 7º dia, Deus decidiu que esse dia, que depois de 6 dias trabalhados, era o dia ideal para se festejar. Por isso ela está incluída dentro das festas, percebe? Que dentro das festas judaicas, o sábado está dentro dele, né? Então é uma festa solene ao Senhor. Então nesse dia eles deveriam festejar, porque Deus havia dado uma semana extremamente produtiva, extremamente saudável, extremamente abençoada para eles. E eles podiam então desfrutar. Grava essa palavra. Desfrutar de tudo aquilo que Deus havia dado para eles durante toda aquela semana. Por quê? Porque o conceito para Deus sempre é de gratidão por aquele tempo. Então Deus não pede para eles serem gratos e desfrutarem daquilo que Deus tinha dado para eles depois de 30 dias, depois de 6 meses, depois de 3 meses, a cada bimestre, a cada trimestre. Não. Deus pede para que o seu povo celebre, assim como ele celebrou depois de 6 dias de trabalhar, né? Deus ali na criação, durante 6 dias, criou todos os céus e toda a terra. Fez tudo e no 7º dia ele se regozijou, ele desfrutou de tudo aquilo que ele havia criado, ele se alegrou diante de toda a sua criação perfeita e maravilhosa, entendem? Então Deus está pedindo para o povo de Israel e hoje para nós também desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas sempre. Não é a cada 2 meses, não é a cada 3 meses, não é a cada ano, não, é sempre, semanalmente. Nós precisamos dar honra a quem tem nos dado tudo que nós temos durante uma semana inteira. Então, por isso que a importância, né, de se entender um descanso, um período que Deus está determinando de se descansar, de se regozijar, de usufruir. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, talvez, tem pessoas que trabalham tanto, gente, mas tanto, que elas não têm tempo para gastar o dinheiro que elas ganham, tá? Eu não estou falando isso
em coisas, em pessoas longe, não. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que falam exatamente essa frase. Eu ganho tanto dinheiro, eu tenho tanto trabalho, que então no final do dia, no final da semana, no final do mês, eu não consigo ter tempo para gastar aquilo que eu ganhei. Não dá tempo, as pessoas estão tão ocupadas com o seu trabalho, com ganhar, ganhar, ganhar e ganhar, que elas não sabem parar para desfrutar. Aqui fica só uma dica, né? Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que o próprio Deus foi o exemplo para nós na criação de trabalho e de descanso, e ele então institui essa festa sagrada chamada sábado, que é o Shabat no judaísmo, né? Então não tem a ver com um dia específico do nosso calendário gregoriano, mas com um descanso semanal que Deus se preocupa que eu tenha e que eu desfrute de tudo aquilo que Ele tem me dado durante os outros 6 dias, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com quem quer que seja que more dentro da minha casa. São esses que Deus pede para eu celebrar com eles esse dia de descanso, ok? Então, entrar, né, no contexto judaico é extremamente difícil para mim, porque eu não conheço a cultura a fundo, então não poderia dizer com tanta propriedade sobre isso. Mas eu posso dizer que eu sei o que a palavra está dizendo, que é descanso, e que nós precisamos então entender que se Deus está dizendo que a primeira festa instituída por Ele é o sábado, o Shabat, então nós precisamos entender que nós precisamos começar a celebrar isso também, porque se isso é importante para Deus, e Ele diz que isso é uma festa perpétua, então é uma festa perpétua. Nós vamos celebrar sempre ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E não uma vez a cada 15 dias, e não uma vez por mês, e não uma vez a cada 6 meses, mas todas as semanas. Nós vamos então celebrar ao Senhor a cada semana que Ele tem nos dado. Amém? Eu não vou falar sobre as outras festas, porque senão nós daríamos um estudo aqui, ok? Mas vale a pena procurar estudos sobre isso, vale a pena ler livros sobre isso, vale a pena olhar para a palavra e destrinchar essas festas, né? Já fiz isso algumas vezes e gosto muito de estudar essas festas uma a uma para a gente poder entender o que Deus está falando. Inclusive, eu acredito muito, gente, que se Deus instituiu essas festas e se elas têm o seu cumprimento já parcial com o sacrifício e morte de Jesus, com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, né? Que nada mais é do que a festa da colheita que fala aqui. Então, se em parte essas festas já foram cumpridas, eu acredito que as que não se cumpriram ainda 100% são aquelas que ainda vão se cumprir na volta de Jesus. Então, fica aí a dica que até o período, né, dessas festas faz toda a diferença para a gente olhar para a palavra e talvez compreender algumas coisas do que vão acontecer no final dos tempos aí. Amém? Gente, vamos orar. Quem está comigo aí na palavra, Deus abençoe, né? Relembrando aí que nós vamos fazer essa oração aqui do final somente até o dia 28 de fevereiro, a partir do dia 1º. Eu não vou postar aqui no vídeo, tá bom? A oração, cada um vai fazer aí a sua oração em casa, no seu tempo a sós, inclusive eu. Então aí eu vou desligar a câmera e a gente vai cada um orar no seu tempo aí, da sua maneira, o que o Espírito Santo direcionar vocês a orarem. Amém? Eu quero, nesse momento, orar um pouco em cima desse texto que a gente leu, justamente agradecendo ao Senhor por cada tempo, né, que Ele tem revelado para nós, a própria palavra tem sido revelada para nós, e eu amo ver esses textos aqui que a gente acabou de ler hoje, principalmente sobre as festas, porque falam muito sobre o cumprimento profético, né, de algumas coisas. Eu acabei de falar aqui já para vocês. Então eu vou abrir aqui nas festas para a gente poder talvez orar um pouquinho em cima disso. Vou pegar aqui. Gente, como as minhas vistas estão fracas, meu Deus. Preciso do óculos e não consigo mais ler realmente sem o óculos. Espera aí que eu já vou pôr. Deixa eu abrir aqui, Levítico 23. Levítico 23.
Vamos lá, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, então? Pai, nós queremos muito te agradecer. Somos gratos mesmo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem mostrado na sua palavra para nós, aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso espírito como uma verdade e que já tem sido, então, raiz, Pai, de verdade dentro de nós, que já tem caído num solo que produz muitos frutos. E nós queremos cada dia mais, Senhor, que essa palavra dê frutos de vida para nós e frutos que possam ser colhidos por outras pessoas também, que nós possamos aprender a falar sobre essas verdades espirituais para as pessoas que nos perguntarem, Senhor, para as vidas que se chegarem perto de nós e nós precisarmos dar o real motivo da nossa fé, o real motivo da nossa convicção. Pai, então, em nome de Jesus, que esse entendimento sobre as festas, essas celebrações que o Senhor instituiu para o teu povo Israel, mas que hoje nós, como igreja de Cristo, judeus e gentios, nós como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós podemos celebrar, nós podemos nos alegrar então pelo cumprimento de algumas dessas festas que já se cumpriram em Jesus e outras que ainda estão próximas de se cumprir com a volta de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor instituiu esse tempo de descanso chamado sábado, o Shabat, como um lugar onde nós entenderíamos que ali o Senhor estava determinando um basta desse trabalho que o Senhor iniciou, mas que o Senhor disse um dia, está pronto, está consumado. Senhor, olhar para Gênesis 1 e 2 e perceber que o Senhor tem verdades espirituais pré-determinadas ali para nós, a respeito de criação, a respeito de tudo que o Senhor cria é perfeito, da volta de Jesus com a redenção de toda a terra, e então cada dia ali da criação representar 1000 anos na nossa contagem humana, vamos dizer assim, Pai. Então entendermos que a volta de Jesus para o término, o descanso do Senhor no 7º dia está muito próximo. Senhor, eu creio que o milênio será esses 1000 anos que o Senhor determina em Apocalipse, falando desse sábado, desse lugar de descanso, desse lugar de refrigério, desse lugar de término, dessa obra-prima que é a redenção de toda a terra. É o término, Senhor, do sofrimento, da morte, do extermínio, da morte sendo tragada, da vida tomando lugar da sua criação, da natureza sendo então, Senhor, liberta da maldição do pecado, da maldição sobre a terra, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque cada uma dessas festas trazem para nós o entendimento de que o Senhor está redimindo, de que o Senhor está libertando, de que o Senhor está restaurando toda a criação, não somente o ser humano, mas também a natureza, também, Senhor, toda a terra e tudo que nela há. Senhor, se tudo foi extremamente corrompido, contaminado por causa do pecado, o Senhor, através dessas festas, está mostrando para nós o quanto o Senhor deseja purificar, o quanto o Senhor deseja santificar, o quanto o Senhor deseja restaurar, o quanto o Senhor deseja terminar o teu trabalho no 6º dia, Senhor, para que o 7º dia, esse dia de vida eterna, de restauração por completo de toda a terra e de toda a humanidade. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse entendimento que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Obrigada, Pai, pela palavra sendo cada dia mais revelada. Senhor, a Páscoa, ela fala desses 14 dias em que o cordeiro fica ali sendo preparado para o sacrifício. Jesus, quando nós olhamos para a sua história, quando nós olhamos para o cumprimento dessa profecia ali em Jerusalém, em que o Senhor foi preso, em que o Senhor foi julgado, em que foi buscado no Senhor algum pecado, algo de defeito que pudesse fazer com que o Senhor não fosse então morto, e nada foi achado. E então o cordeiro podia então ser sacrificado no lugar de
toda a humanidade, não somente no lugar daquele que estava ofertando, como aqui, Senhor, na velha aliança, mas agora o Senhor, ali, diante de toda a humanidade, diante de todo o principado e potestade, sendo humilhado, sendo, Senhor, rejeitado, sendo expulso da presença do Pai através do pecado, levando sobre si todo o nosso pecado. Oh, Senhor, cada um de nós, com os nossos pecados, colocamos as mãos sobre a sua cabeça, Jesus, como esses homens colocavam as mãos sobre esses animais ali sendo sacrificados no tabernáculo, e transferimos toda a culpa para o Cordeiro. E o Cordeiro então foi morto, queimado, foi morto, sacrificado por mim e por cada um que entende esse sacrifício de cruz. Obrigada, Jesus, pela Páscoa. Obrigado porque nós podemos, depois do sacrifício feito, nos alimentarmos do Senhor e termos vida contigo. E termos vida, parte com o Senhor, na carne e no sangue, sendo então revigorados, restaurados, Senhor, santificados, Pai, para estarmos na Tua presença. Aí havia acesso dentro do tabernáculo, aí havia acesso diante do Senhor em oração, aí havia acesso novamente de relacionamento, porque com o pecado, sempre que há pecado, há quebra de relacionamento com o Senhor, há quebra de intimidade com o Senhor. Mas quando nós então compreendemos que a cruz, o sangue vertido ali, Senhor, é esse sangue do animal que era aspergido no altar, que era aspergido, Senhor, diante da arca, e nós podemos ter comunhão contigo, Senhor. Nós podemos nos encontrar com o Senhor todo o tempo. O acesso ao trono está livre, está aberto pelo novo e vivo caminho que é Jesus naquela cruz. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por esse entendimento. Passados-se 7 semanas, então vem a festa que eles chamam de tabernáculos, ou que nós podemos chamar no Novo Testamento, na Nova Aliança, de festa do Pentecostes, que eles chamavam. E essa festa fala então desse derramar da plenitude do Senhor sobre a igreja ali na Nova Aliança, no Pentecostes, mas na Velha Aliança falava então dessa totalidade da bênção derramada sobre os teus filhos, com uma plena colheita, com a plenitude, né, da colheita deles ali. Oh, Senhor, como é bom saber que o Senhor só inaugurou essa festa ali no Pentecostes, e que a colheita, Senhor, nós já podemos nos alegrar com a grande colheita que o Senhor dará para nós no final dos tempos, com a volta de Jesus. Oh, Senhor, nos faça participantes disso, Senhor. Queremos ser co-participantes com Jesus. Queremos ser participantes dessa pregação, dessa boa notícia. Queremos abrir a nossa boca para conduzir, Senhor, muitos ao arrependimento, confiando, Senhor, que a Tua palavra é o poder de Deus para livrar, para libertar essas pessoas que ainda estão oprimidas pelo maligno, oprimidas pelo pecado. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra. Senhor, e cada uma das festas que o Senhor vai instituir para Israel, ali na velha aliança, tem tanta particularidade, Senhor, tantos detalhes que nós podemos avaliar e prestar atenção e perceber que o Senhor deixou tudo escrito para que ao cumprimento de cada uma destas festas o teu povo pudesse se regozijar, se alegrar, conseguir ver, Senhor, nos mistérios que são revelados àqueles que desejam alcançar esses mistérios. O Senhor tem deixado a revelação para nós na sua palavra. E nós nos alegramos muito, Pai, porque essa palavra é fiel e justa, sempre para se cumprir, Senhor. Cada promessa, cada profecia, Pai, vai se cumprindo. E Israel ia fazendo dessas festas, Senhor, um memorial diante do Senhor, ia se lembrando, ano após ano, Senhor, da libertação, do tempo de escravidão, do tempo em que o Senhor mostrou seus sinais e suas maravilhas. Mas, Senhor, todas as vezes que o seu povo se esquecia,
Senhor, o período que eles deixaram de celebrar cada uma dessas festas. Quanta tristeza no teu coração, Senhor, porque eles estavam em pecado, porque eles tinham se esquecido das leis, porque eles tinham se esquecido dos benefícios que o Senhor tinha feito para eles, e eles iam se afastando cada dia mais. E os seus filhos iam se esquecendo, Pai, também, porque não eram lembrados disso, porque não eram ensinados sobre isso. Pai, a nossa responsabilidade em passar os ensinos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que estão próximas de nós é muito grande, Senhor, porque todo ensino que não é repassado, ele é perdido no meio do caminho. Todo ensino, Senhor, que não é ensinado de geração em geração, ele vai se perdendo ao longo do caminho. E foi isso que foi acontecendo com Israel. Nós vamos perceber o declínio, Senhor, de Israel, justamente por causa da falta do ensino de geração em geração. E era justamente o que o Senhor não queria que acontecesse, mas que esse povo fosse contando de geração em geração cada benefício, cada milagre, cada festa fosse celebrada durante dias e dias, durante meses, Pai. Durante anos, esse povo deveria celebrar, lembrando de todos os benefícios que o Senhor tinha dado a eles. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor está levantando novamente uma geração de homens e mulheres que vão se lembrar cada dia e passar de geração em geração os teus milagres, os teus prodígios, as tuas maravilhas, a tua morte de cruz, para que tantas outras pessoas também sejam, Senhor, alcançadas, sejam salvas e na volta de Jesus possamos estar todos juntos, celebrando as bodas, esse casamento que o Senhor deseja tanto fazer desde o início com Israel. Obrigada, Espírito de Deus, por esse tempo que o Senhor tem nos levado a esse entendimento. Obrigada, Pai, por esses momentos de leitura que vão criando, Senhor, todo esse entendimento no nosso espírito. Obrigada, Deus, nós não queremos abandonar esse lugar de aprendizado com o Espírito Santo. Nós não queremos abandonar esse lugar onde nós somos edificados todos os dias, Jesus. Nos faz permanecer fiéis, porque o Senhor tem sido fiel conosco. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura. Estamos chegando aí no finalzinho já do livro de Levítico e eu sei que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.